Se tem uma coisa que tira o sono dos brasileiros, são as ameaças que o banco costuma fazer quando você está devendo. E essas ameaças são muito perversas, eles sempre vêm com historinhas. Você vai perder seu carro, seu salário, sua casa, sua CNH vai ser bloqueada, seu passaporte vai ser bloqueado, enfim. O medo gerado é muito grande. Mas hoje você vai descobrir se o que eles falam é verdade ou não. Se eles realmente podem bloquear tudo que dizem que vão bloquear, se eles realmente podem fazer tudo que dizem que vão fazer, ou se eles estão só mentindo para verificar se você cai no pega-ratão deles e faz um acordo que no final do dia só é bom para os bancos. E para ilustrar da melhor forma possível esse cenário, eu preparei aqui uma listinha onde a gente tem risco alto, médio, baixo ou risco zero. E aqui eu vou colocar, por exemplo, no risco alto aquilo que tem grandes probabilidades de acontecer e no risco zero, por exemplo, aquilo que não vai acontecer. E nós temos aqui, 10 itens que serão analisados. Então fica nesse vídeo até o final porque tem muito conteúdo de valor. Mas antes de eu revelar para você essa lista e você finalmente dormir tranquilo ou ficar com um senso de urgência muito mais apurado, preciso que você me apoie deixando aquele like, inscrição e comentário aqui no vídeo porque isso me ajuda demais. E se você não me conhece, prazer, sou Antônio Galvão, advogado especialista em ações contra bancos e na defesa dos endividados, e toda semana estou aqui postando conteúdo útil para você não se dar mal na mão dos bancos, sendo que tudo que eu peço em troca é que você fortaleça aqui meu canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E para começar a nossa tabela, vamos pensar em um imóvel. Se você tiver dívidas, o banco pode tomar esse seu imóvel? E eu aposto que quando eu vou colocar ele, vai contrariar a maioria das pessoas, porque o risco de perder o seu imóvel é médio. Sabe por quê, meus nobres? Porque você só perde o imóvel de maneira rápida, ou seja, o banco consegue pôr as mãos naquele imóvel sem maiores problemas, caso o imóvel esteja garantindo a dívida. Por exemplo, o próprio financiamento do imóvel. Se você atrasar o financiamento do imóvel, eles vão lá e pegam o imóvel sem muita cerimônia. Porém, vamos imaginar que você está devendo um empréstimo, cartão, cheque especial, e você tem aquele imóvel, mesmo que ele seja quitado, por ele ser muitas vezes o seu único imóvel, é impenhorável, ninguém coloca a mão. Além disso, mesmo que não seja o seu único imóvel, a depender do valor da dívida, eles não vão poder penhorar aqui o seu imóvel, porque nós temos, segundo o Código de Processo Civil, a legislação, uma questão de que o juiz sempre tem que escolher o meio menos gravoso para o devedor. O que isso significa? Se você tiver várias formas de pagamento, ou seja, seguindo uma ordem legal que seria dinheiro, outros bens, imóveis, títulos, etc., ele tem que utilizar o que vai trazer menos prejuízo para o devedor. E é lógico que muitas vezes você vender um imóvel traz muito prejuízo para o devedor, porque ele dificilmente vai recomprar aquele bem no mesmo preço que pagou e assim por diante. Por isso, ele vai ficar aqui como risco médio. Já o nosso segundo item a ser analisado é o salário, pessoal. E o salário, ele vai ficar aqui como risco baixo. O que acontece? Salário, meus nobres, por força de lei é impenhorável, ou seja, ninguém coloca a mão. Ah, Antônio, mas eu já ouvi falar que tem gente que está perdendo parte do salário. Sim, tem pessoas que o juiz admite que uma parte do salário seja penhorada, porém são aquelas pessoas que têm um salário muito alto e que não conseguem comprovar as suas despesas. Então vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um salário, exemplo, de 10 mil reais, mas eu consigo comprovar que as minhas despesas mensais, sem considerar futilidades, né, para manter minha casa, meu carro, meus filhos, etc e tal, girem 10 mil, ele vai continuar sendo impenhorável. De outra face, o cidadão que ganha 3 mil, por exemplo, que não comprova que gasta os mesmos 3 mil, pode vir a tomar uma penhora no salário. Então, justamente por isso eu coloquei como risco baixo. Geralmente, quem tem salário consegue comprovar despesas, então é muito difícil de eles conseguirem pegar. Lembrando que esses dois cenários aqui são penalidades que só existem quando tem processo judicial, e isso é um ponto muito importante. Eu tenho que alertar vocês de que os bancos fazem ameaças dizendo que vão conseguir fazer tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês sem processo judicial. Mas não, a maioria deles precisa de processo judicial e quando não precisar, eu vou avisar. Então, dito isso, bora para o nosso terceiro item a ser analisado, que é o cartão de crédito. Quando você tem uma dívida, qual é a chance de perder o teu cartão de crédito? E aqui, meus nobres, o risco é alto. Sim, se você tem uma dívida, principalmente no mesmo banco que você tem o cartão de crédito, as chances de que o teu limite seja cortado são muito altas. Então aqui o que eu recomendo para você é, sempre que tiver, não precisa nem estar devendo, tá? Qualquer situação, eu recomendo que você tenha mais de um cartão de crédito e que esse segundo cartão de crédito seja feito em um banco que você não movimenta dívidas, que você não usa cheque especial, que você não pega empréstimo, que você nem gira dinheiro, você só tem o cartão de crédito ali, porque se no teu banco principal der algum probleminha, você tem aquele outro para garantir. Sempre lembrando que eu falo em vários vídeos aqui
Quem tem um cartão não tem nenhum, então sempre tenha mais de um para se prevenir, porque a gente sabe, a ideia não é você atrasar dívidas por vontade própria, né, de propósito, mas imprevistos acontecem e lógico, não pode ficar descoberto sem usar o cartão, que a gente sabe que hoje em dia é essencial para várias coisas. Então sempre tenha um segundo cartão num banco que você não mexe com nada. E nessa mesma linha do cartão, meus nobres, o crédito, como é que fica? Qual o risco de eu perder o meu crédito caso eu tenha uma dívida? E esse aqui vocês já sabem, né? Risco é altíssimo. Primeiro, porque provavelmente quando você tem uma dívida você vai ter o seu nome negativado, vai ficar com o nome sujo, SPC, Serasa, Boa Vista, cartórios, e com o nome negativado você já não vai conseguir aprovar crédito nenhum. Depois, eles podem utilizar aqui, ó, a mesma lógica do cartão de crédito, tá? Que é o quê? Naquele mesmo banco, vamos imaginar, você tinha limite de cheque especial aprovado, você tinha crédito, empréstimo pré-aprovado, tudo isso vai ser cortado, a fonte vai secar porque você tem uma dívida. Por isso que eu recomendo também aqui nesse quesito tenha daí outro banco, um terceiro, que não é aquele do cartão de crédito, caso queira ter um empréstimozinho pré-aprovado, caso queira ter um chequezinho especial ativo, tá? Para nunca depender de um banco só, porque isso é problema. Carro, meus nobres, como é que o carro fica nessa história? Aqui, pessoal, o risco é alto, tá? Você pode até me questionar, nossa, Antônio, mas é a mesma lógica do imóvel, mais ou menos. Lembra que quando eu falei da questão do imóvel, eu disse que existe uma questão ali, uma partezinha da legislação que permite que o juiz sempre busque o meio menos gravoso ao devedor para satisfazer essas dívidas? Então vamos imaginar um cenário onde você tem um imóvel e um veículo. É óbvio que ele vai penhorar o veículo em relação ao imóvel, justamente por isso que a gente coloca ele aqui como risco alto, porque é um bem que os tribunais entendem que é fácil você recuperar. Carro você compra todo dia, se quiser, inclusive sem entrada, com parcela a perder de vista, então não tem muita proteção legal. E também, muitas das vezes, os carros eles estão garantindo a própria dívida, né? Você sempre financia o carro, faz uma alienação fiduciária, ele fica em garantia do próprio contrato, e se atrasar, o banco vai lá e ó, rapidinho toma. Justamente por isso, o risco de você perder o seu carro é altíssimo. Cuidado. E agora chegamos em um dos mais polêmicos aqui da lista. Nosso amigo Primo Rico veio aqui para ilustrar os investimentos. Se você tiver investimentos, qual o risco de você perder esses investimentos? E eu vou colocar aqui juntamente com imóveis, o risco de você perder investimentos é médio e eu já explico para você. Primeiro ponto é o seguinte: investimentos na poupança, que ninguém mais usa hoje em dia, e CDB, né, que é aquela renda fixa padrão, são protegidos no valor de até 40 salários mínimos. Isso está dando mais ou menos uns 56, 58 mil reais, se não me falha a memória, para a data de hoje. Então, até esse valor, né, você tem uma blindagem total desses investimentos. É a mesma regra do salário. Ninguém vai pôr a mão. Acima disso, já se torna penhorável, justamente por isso que eu coloquei aqui no risco médio. Mas não é só por isso. Qualquer outro tipo de investimento, ações, criptomoedas, até outros fundos imobiliários, enfim, tudo isso que não for CDB ou poupança no valor de até 40 salários mínimos não goza de impenhorabilidade, não tem proteção legal nenhuma. Ou seja, o banco vai lá e ó, abocanha sem muita cerimônia. Justamente por isso, a depender da natureza do seu investimento, que ele fica aqui no risco médio de você perder caso tenha dívidas. E o próximo, meus nobres, eu tenho certeza que você já recebeu algum SMS ameaçando você de ter o bloqueio da sua CNH. O bloqueio da CNH é uma das ameaças mais comuns e vem de fato sendo aplicado em alguns processos, mas o risco é muito baixo. Pessoal, bloqueio de CNH só vai ser aplicado dentro de um processo judicial e principalmente quando forem esgotados todos os meios de satisfação do crédito. O que isso significa? Que por muito tempo, e quando eu falo por muito tempo, eu estou falando por anos, o credor não conseguiu te cobrar na justiça, aí sim o juiz vai dizer, não, então bloqueia a CNH dele, tira o direito de circulação desse devedor para ver se ele vem aqui e faz uma proposta para pagamento e tal. Muitas das vezes, tenho que pontuar isso para vocês, os bancos fecham um acordo antes de chegar nessa etapa. Tá? Mas administrativamente, ou seja, nas cobranças extrajudiciais por telemarketing, call center, etc., eles ficam te ameaçando que vão bloquear a CNH, etc. e tal, mas não cola. Fiquem tranquilos, só com processo judicial muito avançado.
E aqui eu vou acabar furando a fila porque o passaporte é a mesma lógica da CNH. Ele fica aqui no risco baixo e o passaporte tem uma outra peculiaridade. A maioria dos brasileiros nem usa passaporte porque não viaja para o exterior, tá caríssimo, né? Dólar, euro, enfim, pouca parcela da população consegue ir para fora. Para viajar aqui no Mercosul, Argentina, Chile, Uruguai, etc., é só com carteira de identidade, CNH, enfim. Então você não precisa do teu passaporte. Ele tá bloqueado ou não faz muita diferença para a maioria da população e o risco é baixo. Eles, obviamente, vão sempre privilegiar bloquear CNH, que tem um uso diário mais comum, do que o passaporte, mas sim, pode acontecer, porém o risco é bem baixo. E agora, meus nobres, qual o risco de você perder um amigo quando tem dívidas? É que eu falo um amigo que é amigo de verdade, aquele que emprestou o nome dele para ser teu avalista. Nesse caso, meus nobres, sinto informar, mas o risco de perder esse amigo é altíssimo. Porque justamente o que acontece é o seguinte, quando o teu crédito não é suficiente para aprovar no banco, quando eles verificam que, olha, o Antônio não tem bala na agulha suficiente para honrar com o compromisso que ele está querendo assumir, eles vão forçar você a ter um avalista, que é uma pessoa que garante aquela operação. Ou seja, se eu, Antônio, não pagar, o Joãozinho, que virou meu avalista, vai responder com todo o patrimônio dele pela dívida que assinou. E aqui, por que eu coloco um amigo? Porque dificilmente um desconhecido vai ser teu avalista, né? Geralmente você vai pedir para um parente, para um amigo muito próximo, e eu já vi famílias e amizades serem destruídas em razão de dívida. Então, assim, ó, pense muito bem antes de chamar alguém para ser teu avalista. Por mais que você não tenha perspectiva nenhuma de atrasar, a gente sabe que imprevistos acontecem e não vale a pena às vezes jogar uma amizade fora para antecipar um sonho. Às vezes, não, eu quero antecipar o meu carro, eu quero um empréstimo para não sei o quê. Enfim, não vale a pena porque você vai estragar a tua amizade. E justamente por isso que ele vai ficar aqui em risco alto. E por fim, mas não menos importante, será que eu posso ser preso? Qual o risco de eu ir para trás das grades com uma dívida? E aqui, meus nobres, já vou te antecipar, o risco é zero. No Brasil, a única dívida que te leva em cana é a dívida de pensão. Como o meu canal aqui é focado em dívidas com bancos, pode ficar bem tranquilo porque jamais uma dívida com banco vai te levar para o chilindró. Então você pode ficar bem tranquilo porque isso aqui não tem chance nenhuma de ser aplicado e eu concordo, tá louco? Prisão por dívida civil é um absurdo e aí sim os brasileiros ficariam reféns dos bancos para toda a eternidade, tá? E como eu expliquei no decorrer do vídeo para vocês, a maioria dessas situações, né, pessoal, depende de um processo judicial ativo. Ou seja, o banco só pode tomar tais medidas, sequestrar patrimônio, enfim, se você estiver sendo processado na justiça. Caso contrário, eles não vão poder fazer nada. E se você quer saber como evitar um processo judicial de cobrança de dívidas, você precisa assistir o vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque são passos simples que te blindam de ser executado, de ser cobrado na justiça e com isso a paz vai reinar na sua casa. Então clica aqui e confere o vídeo agora.